e sonhadoras! Está começando mais um Papo do Avesso, o podcast dos sonhos do avesso que traz você para dentro do mundo da literatura. Eu sou a Kelly Cadanos e quem já é de casa continua sentindo falta da Eline Carrano nessa semana, que não pôde estar aqui por motivos pessoais, mas na semana que vem eu prometo que ela está de volta. O nosso convidado de hoje é o Sérgio Abranches. Ele é cientista político, autor de diversos livros, um melhor que o outro, mas eu vou deixar que ele se apresente. Sérgio, muito obrigada por aceitar participar desse podcast e começa contando pra gente quem é você na fila da livraria. Olha, na livraria sou aquele que dá passar para as pessoas, porque eu tenho os livros, vai demorar muito para fazer a conta. Eu sou um comprador compulsivo. Você me pergunta, mas você lê todos os livros que você compra? Eu disse, não, porque eu não tenho condições de ler todos os livros que eu compro. Mas eu posso assegurar que a maioria dos livros que eu compro, em algum momento eu preciso deles. Isso já aconteceu várias vezes. Então, eu não me arrependo de ter na biblioteca livros que eu ainda não li, mas eu sei que ainda vou ler. E vou precisar de ler, né? E aí, eu já há algum tempo faço parte das estantes como autor. Meu primeiro livro chama-se Os Despossuídos, Pobreza e Desigualdade na Terra dos Milagres. E esse livro teve 20 edições, foi um livro muito dado em vestibulares. Depois ficou passado, porque tratava com dados do censo, né? E aí os novos censos foram mudando a situação, às vezes para melhor, às vezes para pior, mas virou um livro importante, assim como demonstração de que é possível você fazer uma análise sociológica crítica e, ao mesmo tempo, quantitativa, bem fundamentada, demonstrada, né? Acho que foi o primeiro livro que estudou a pobreza e a desigualdade com dados do censo e tal. Mas depois eu fiquei muito tempo fora quando eu voltei a escrever, eu já decidi que eu não escreveria mais livros acadêmicos, que eu queria me comunicar. Se bem que esse não era também acadêmico, até porque ele fazia parte de uma coleção da Zahar, e o Jorge Zahar, que era o editor na época, já falecido, o Jorge me disse, Sérgio, eu queria um livro que fosse legível para todo mundo e tal, embora contasse com o rigor do cientista social. E aí, talvez tenha sido o meu primeiro livro não acadêmico mesmo. As minhas teses foram muito acadêmicas, tanto que eu não publiquei. Eu tive artes para publicar tanto a minha tese de mestrado quanto a minha tese de doutorado, e eu disse, olha, essas teses elas não podem ser publicadas tal como foram escritas. Uma tese é um exercício em que você tem que demonstrar conhecimento, né? E tem que seguir certas regras, certos padrões. E o livro é diferente, quer dizer, você tem que ser legível, né? Então eu não publiquei. E aí eu comecei a publicar também ficção, que era uma coisa que me interessava muito. Na verdade, eu comecei escrevendo ficção. E a minha ideia original na vida era ser escritor. Eu fui para uma profissão que me permitiria ser escritor e ter a profissão. E acabei chegando à conclusão de que a profissão correta era a diplomacia, porque tinha o João Cabral de Melo Neto, tinha o Guimarães Rosa, então disse, bom, então tem tempo para... E tem uma carta do Manuel Bandeira para o Guimarães Rosa, muito pertinente para isso aí, que ele dizia, ele estava respondendo ao Guimarães Rosa, estava se desculpando, porque o Guimarães Rosa estava agastado com ele, porque ele ainda não tinha lido Grande Sertão Veredas. E aí ele escreveu uma carta para o Guimarães, dizendo que Guimarães, olha, eu ainda não li, estou doido para ler, mas é muito trabalhoso, a minha vida, eu estou com muitas obrigações aqui no momento e tal. Você sabe, a vida não é esse Itamaraty. Então, eu falei, bom, é isso que eu quero um Itamaraty para poder escrever, né? Talvez não um Grande Sertão Veredas, mas um livro. Mas acontece que a ditadura me cortou esse caminho, e aí então eu fui embora do Brasil e a partir daí eu acabei fazendo uma carreira de cientista social, basicamente de sociólogo, um sociólogo que escreve sobre política, porque eu nunca deixei de colocar a sociedade na política, né?
Mas, então, eu fiquei alternando. Eu escrevi um romance chamado Pelo Negro do Medo, que saiu pela Record. Aí fiz A Era do Imprevisto, que saiu pela Companhia das Letras. Depois fiz Que Mistério Tem Clarice, que é uma ficção também, que saiu pela Globo Livros. Aí fiz o Presidencialismo de Coalizão, que era um compromisso que eu tinha com o Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, que queria que eu escrevesse um livro sobre a política brasileira, né? E eu falei, olha, mas eu estou na era do imprevisto, que não é exatamente sobre a política brasileira, é sobre as transformações globais no mundo inteiro e tal. Aí disse, tá bom, mas então eu contrato 2 seus, A Era do Imprevisto e um livro sobre a política brasileira. E aí eu escrevi. Resolvi, de fato, revisitar aquele presidencialismo de coalizão, que tinha sido objeto de um artigo meu, ainda na época da Constituinte, né, em que eu desenvolvi o conceito de presidencialismo de coalizão e mostrei como é que ele funciona e quais eram os problemas que ele teria e tinha tido no período anterior à ditadura militar. E então fui por aí, mas escrevi o Tempo dos Governantes Incidentais, que é esse que a gente está conversando sobre ele, vai conversar ainda, né? Mas que era uma espécie assim de filho da fusão entre a Era do Imprevisto e o presidencialismo de coalizão, né? Bom, e é isso. O presidencialismo de coalizão, inclusive, é leitura obrigatória para qualquer um que queira tentar entender a política brasileira, né? Eu lembro que eu li ele durante a pós-graduação em Direito Constitucional, tive que fazer vários trabalhos em relação a ele, utilizei ele no meu artigo da pós, inclusive, então, leitura obrigatória, já fica aí a dica para quem quiser entender como funciona. A gente vai falar sobre isso também daqui a pouco, porque o Tempo dos Governantes Incidentais também fala de presidencialismo de coalizão. Mas eu queria começar te perguntando, Sérgio, tem um determinado trecho do livro em que você diz que grandes transformações estruturais, elas se manifestam primeiro como crise. E aí eu queria te perguntar quais são essas transformações que levaram à crise global dos sistemas políticos, né? Porque a gente vê vários sistemas em várias partes do mundo com o que muitos cientistas políticos chamam de recessão democrática, né? Que transformações são essas que ameaçam tanto a democracia? Olha, na verdade é assim, é a convergência de várias forças que eu chamo de tectônicas, que estão mudando realmente assim os fundamentos da sociedade no planeta inteiro, né? Essa convergência, essas forças são, de um lado, a digitalização da sociedade, com todas as suas implicações e ramificações, né? Ela permitiu, por exemplo, um avanço extraordinário da ciência por conta da qualidade das imagens, da velocidade das máquinas de computação, né? E também até mesmo da robotização, né? Quer dizer, do uso da inteligência artificial, algoritmos que permitem interpretar melhor uma imagem do que o olho humano, né? Então a digitalização é uma força. A outra força é a globalização. Elas se comunicam, né? Porque a globalização foi possível por causa da comunicação digital mais frequente com a internet, etc., né? E a outra força é a mudança climática e a extinção de biodiversidade. Nós temos, todas elas, na verdade, representam um espaço para mudança positiva, no sentido de fazer investimentos em direções que melhoram a qualidade da vida humana, não é? E das relações humanas, não é? Mas todas elas são ameaçadoras também. Né? Quer dizer, a globalização ameaça a soberania dos países, cria problemas de migração, a digitalização tem o problema das fake news, tem o problema do fim da privacidade tal como nós a conhecemos, né? E a mudança climática, evidentemente, nos ameaça com a extinção da vida no planeta. E, em geral, quando eu falo sobre ela, é o planeta que está em perigo. Não, o planeta não está em perigo. O planeta é um ser muito mais poderoso e resiliente do que nós, humanos, né? Do que a biosfera. Exato, a biosfera. Eu costumo dizer o seguinte, vai olhar, por exemplo, as fotos do Hubble, de Júpiter, Urano, Netuno, Marte,
você vai ver em detalhe um planeta morto, né? Com um planeta sem vida, mas lindo, né? Quer dizer, dá vontade de ir lá, ver aquele horizonte vermelho de Marte, né? Eu até escrevi um conto sobre Marte, que chama-se... que está numa coletânea de contos de mistério que saiu, até agora só saiu em audiobook, que chama-se A Vida por um Fio, né? Que é pelo deslumbramento que eu fiquei ao ver as imagens de Marte. Teve um momento que eu tinha na minha tela a paisagem de Marte, na minha tela do computador, para eu botar todo dia de manhã, quando eu chegasse para trabalhar, visse aquele planeta maravilhoso. Então, são forças que ameaçam a gente, mas que, ao mesmo tempo, apontam para uma vida muito melhor, né? Um planeta com muito menos poluição, um planeta em que a gente tem uma conversação muito mais fluida, né? Mas elas se manifestam como crise, porque nós estamos vivendo uma crise climática, nós estamos vivendo uma crise de grande extinção de biodiversidade, a sexta, né? Nós estamos vivendo uma crise da comunicação digital por conta desse clima de ódio que ela permitiu, que os algoritmos alimentam, né? E nós estamos vivendo uma crise da globalização, com os problemas da migração, com os problemas, por exemplo, dos países não serem capazes de perceber, de compreender bem a necessidade de se integrar de uma forma autônoma e competitiva nas cadeias globais de suprimento, né? E agora a gente descobriu a importância dessas cadeias de suprimento quando elas foram rompidas, paralisadas, na verdade, né, com a pandemia. E hoje, por exemplo, eu estava vendo a Apple reclamando que ela vai ter um enorme prejuízo porque ela não está conseguindo entregar os iPhones que ela tinha prometido, porque não tem chip para botar nos iPhones, porque a produção na China ficou parada durante muito tempo, só está sendo retomada, e aí tem muita gente precisando de chip. Tudo tem chip, né? Quer dizer, até animais e seres humanos hoje têm chips implantados. Então, quer dizer, é uma demanda enorme. Então, primeiro é crise, né? Primeiro é crise. E aí as pessoas ficam muito inquietas, ficam muito inseguras, muito atemorizadas, né? Está havendo uma destruição muito grande de empregos, de postos de trabalho, né? De ocupações, na verdade. E essa destruição, infelizmente, vai se acelerar, vai aumentar. Então, primeiro, a gente tem uma geração enorme de desemprego e depois a gente vai ter novos empregos em grande quantidade sendo criados, mas eles não vão ser... quer dizer, quem ficou desempregado nessas ocupações que estão desaparecendo não vai se reempregar com facilidade nas novas, porque elas exigem outras qualificações. E isso fez com que as pessoas se sentissem desrepresentadas. Elas começaram a achar que, bom, a democracia não vale mais nada, porque ela já não atende aos meus interesses, ela não resolve meus problemas, né? E a democracia é uma forma de governo, e governo ele foi criado para duas coisas fundamentais. Uma delas é manter uma sociedade em paz, uma convivência harmônica, e a outra é resolver os problemas estruturais da sociedade, dar respostas adequadas e eficazes para as necessidades das pessoas, dos cidadãos, né? E não está acontecendo isso. E não é por culpa das democracias, é por culpa dessa transformação para as quais nós não temos resposta, inclusive, porque os modelos de análise estão obsoletos. Quer dizer, não adianta querer aplicar fórmulas econômicas ou de políticas públicas já conhecidas, testadas, para esse novo mundo, porque ele é diferente. E aí existe, né, essa distância, né, entre a população que já não se enxerga mais representada na classe política, né? Isso é muito comum. Aqui no Brasil a gente passa por isso também em outros países. E, como você falou, né, a transformação ela vai ser rápida, ela vai acontecer. E como que a gente diminui essa distância entre o governo e sociedade, para que a sociedade volte a confiar na democracia? Claro. Bom, primeiro, o governo tem que se digitalizar. Quer dizer, a democracia tem que deixar de ser analógica. E os formuladores de políticas públicas têm que deixar de pensar analogicamente e para pensar de forma digital, né? E começar a usar mais fortemente a tecnologia a favor da sociedade e da maior eficácia das políticas públicas. Em segundo lugar, é evidente que, e isso ficou mais claro depois da pandemia, esse livro foi escrito no início da pandemia, né?
em 2019. Saiu em 2020 e eu ainda não tinha examinado todos os efeitos da pandemia sobre esses processos. Mas uma coisa que já tinha ficado clara quando eu escrevi o livro é que a pandemia deixou mais claro a necessidade de a gente repensar esse consenso que houve, do qual eu nunca fiz parte, mas que houve e dominou o mundo, da austeridade fiscal imposta pelo mercado financeiro. Porque o que ficou claro é que os países que tinham sistemas públicos de saúde robustos, bem financiados, funcionando bem, se saíram muito melhor, salvaram muito mais vidas do que países ou que não tinham sistemas públicos, como os Estados Unidos, quer dizer, aquele dramático episódio de Nova York, criando cadáveres, né, por falta de UTI, porque toda a medicina lá é privada e a medicina privada é feita para não ter UTI. Né? Quer dizer, toda a tecnologia médica foi desenvolvida para evitar que a gente precise de UTI e que, quando precise, passe o mínimo de tempo necessário lá e saia da UTI. E, de repente, você precisava de UTI em grande quantidade por muito tempo. Não tinha. Só os sistemas públicos tinham a possibilidade de fornecer isso. Então, ficou claro que a gente não podia mais. Agora, certamente, uma das coisas que a democracia vai precisar é criar uma nova rede de proteção social e que tem que ser o que eu chamo de uma rede cega. Ela não pode ficar tentando focar muito que grupos que ela vai proteger, porque, na verdade, a gente não sabe quem é que vai ser desprotegido amanhã. Né? Quer dizer, qual vai ser o próximo passo da robotização ou do uso de inteligência artificial, de machine learning, que vai fazer que um contingente grande de pessoas fique sem emprego. Né? Então, eu preciso de criar uma rede de proteção social de transição que atenda a essa emergência, em que a pessoa saiba, né, que a democracia está provendo a ela uma rede de proteção, nesse sentido literal, né, quer dizer, um amortecedor para o sofrimento dela, a ela conseguir encontrar outra coisa para fazer, vulnerada, etc., nessa nova sociedade. E um contingente significativo de pessoas não vai encontrar essa né? Quer dizer, porque depende de aptidões, né? Quem é que está melhor, só para ilustrar bem essa coisa, quem é que está melhor aparelhado para sair bem dessa transição? É a pessoa que sabe duas linguagens, na verdade. Inglês e matemática. Uma pessoa que saiba inglês e matemática, e que, portanto, possa codificar, fazer programação, desenvolver aplicativos, etc., ela encontra emprego no mundo inteiro. Hoje tem milhares, se não milhões de vagas abertas no mundo todo para programadores, né, e codificadores. Não tem gente suficiente para preencher essas vagas já, entendeu? Esse descompasso vai acontecer em várias coisas. Então, algumas pessoas não vão conseguir. Você não consegue aprender, depois de uma certa idade, matemática e inglês com tanta facilidade e com tanta fluidez que te permita se empregar numa atividade dessas, né? Então, aí tem outras, quer dizer, a sociedade vai ficar mais idosa, né? Quer dizer, a gente ainda não... É muito engraçado, porque as pessoas, eu me senti um pouco ofendido quando eu descobri que eu podia entrar na fila de vacina porque eu era considerado um idoso e, portanto, estava num grupo de risco. Eu não minto assim, eu continuo completamente ativo, faço tudo que um jovem é capaz de fazer, dentro dos meus limites, mas faço. Eu imagino, porque eu lembro que alguns meses atrás eu pedi para a nossa estagiária um perfil de público numa determinada rede social, e ela falou assim, é um público muito sênior, 30 anos para cima. Eu fiquei tipo, oi? Sênior? Então, né, essa nova geração, olha... Não, é exato, quer dizer, o conceito de velhice, de idoso, mudou, porque nós agora estamos falando que nós vamos daqui, muito em breve, e aliás já temos... Nós vamos passar a conviver com um contingente muito grande de pessoas com 90, 100 anos de idade ativas, não é? Mas que, ao mesmo tempo, vão precisar de mais cuidados. E isso você não vai ter com o robô. Você vai precisar da presença humana. Então,
treinar pessoas para cuidar dessa nova faixa etária, que é uma faixa acima de 90 anos, né, ativa ainda, mas com, aí sim, mais limitações de locomoção, etc., é uma coisa que as pessoas podem aprender a fazer, né? Exige muito mais sentimento, compaixão, empatia, né? E um pouco de aprendizado de cuidados básicos, etc., do que inglês e matemática, né? Então, a gente vai ter que encontrar esses caminhos. Agora, esses caminhos eles têm que ser ensinados, em grande medida, obviamente, por organizações da sociedade civil, mas pelas democracias, pelos governos. É para isso que eles existem, para dar orientação à sociedade sobre como fazer para se readaptar, né, a uma mudança social. É muito mais uma readaptação a essas mudanças do que o que a gente tem visto, né, principalmente por parte de governos populistas, de uma promessa a um retorno a um passado que não vai mais voltar, né? Aquela coisa, mudou, é isso, a gente tem que se adaptar. Então, é muito mais uma resposta a como nos adaptamos a essas mudanças do que tentar impedir que elas aconteçam. Exatamente, Kelly, e eu diria até mais radicalmente, esses passados nunca existiram. Porque o passado que esses reacionários prometem é idealizado. Né? Você imagina se o mundo de tortura e perseguição que o Bolsonaro promete, se ele é um bom mundo, não pode, tá certo? Quer dizer, é um mundo de violência, de censura, de um pensamento só, né? E as pessoas elas precisam de diversidade, elas precisam de liberdade para poder criar, para poder se encontrar, inclusive para poder se recriar, né? Quer dizer, a vida é um processo permanente de recriação. A gente tem que a gente tem que se mudar, né? E mudar o seu seu modo de ver o mundo, etc. Com várias vezes a vida não é uma linha reta, não é? E eu acho que se fosse uma linha reta seria muito chata. A gente teria, em algum momento, perderia a vontade de mudar. Aliás, as sociedades muito plácidas, muito calmas, né? Que mudam pouco e que todos os lugares já estão bem definidos, etc., tem uma taxa de suicídio muito mais elevada do que as sociedades cheias de ebulição, né, de aflição, etc., porque isso é a matéria da vida, né? A vida é isso, é emoção, é aventura, é risco, né? E oportunidades. Então, é isso que a gente tem que buscar. Agora, falando um pouco também nessa questão da polarização, né? No livro O Tempo dos Governantes Incidentais, você diz que a polarização ela pode anunciar aí um colapso democrático, né? Geralmente ela vem antes de um colapso. E que isso vai depender muito da resiliência institucional de cada democracia. Eu queria uma avaliação sua a respeito da situação do Brasil, que a gente vive hoje um país muito polarizado, de 2018 para cá, nada indica que a gente vai ter fim nessa polarização tão cedo. E como que você avalia a nossa resiliência institucional nesse cenário? Pois eu acho que primeiro a gente tem que pensar na polarização em si. Não é? Quer dizer, eu acho que tem dois tipos de polarização. Tem a polarização que eu chamo de positiva, ou funcional, que é uma polarização competitiva. Quer dizer, quando você tem, por exemplo, eleições em 2 turnos, é natural que a sociedade se divida entre 2 polos, não é? Mas são 2 polos de convivência democrática, quer dizer, são 2 escolhas que não comportam a destruição do outro, não é? É apenas a superação eleitoral temporária, né? E o vitorioso será avaliado e julgado na próxima eleição, etc. Então, isso aí é normal, faz parte do jogo e tudo bem. Tem a polarização disfuncional, que é essa polarização que eu já trato no Tempo dos Governantes Incidentais, mas eu escrevi também um artigo sob encomenda da Companhia das Letras, uma coletânea chamada, como é que ela chama? Democracia em Risco, na qual eu falo que essa daí é uma polarização afetiva. E o afetivo aqui não no sentido do afeto que se encerra, né? Mas no sentido de que ela é sentimental, ela é emocional. Não é? Eu amo nós e odeio eles, né? E quero que eles desapareçam do mapa. Né? Isso não é funcional, isso aí destrói a democracia. Né?
E esse é um sinal de que a sociedade se desencontrou de si mesma, né? E precisa de se reencontrar para conseguir reconstruir a democracia. A resiliência institucional é exatamente aquela que vai mostrando, as instituições, ao funcionar, vão mostrando para a sociedade que esse ódio é criminoso, que esse ódio só vai levar à destruição da própria sociedade, né, das suas chances de uma vida saudável e boa. No Brasil, as instituições, algumas têm funcionado, algumas têm rateado, que funcionam às vezes, não funcionam outras vezes, né? Parece o velho que às vezes pega, às vezes não pega, e algumas não estão funcionando. Então, essa experiência nos mostrou algumas disfuncionalidades muito grandes que a gente precisa de corrigir. Vou dar um exemplo. A discricionariedade absoluta do presidente da Câmara na questão do impeachment. Ele não pode, porque aí vira uma questão pessoal. Ele, como é uma decisão pessoal dele, ele tem o direito de, arbitrariamente, sem nenhuma razão para não levar adiante ou para encerrar de vez, né, ele mantém aquilo como uma espécie de espada de Damocles na cabeça do governante. Isso vira um instrumento de chantagem, quer dizer, ou você faz todas as minhas vontades, ou eu libero a espada, né? Então, não é bom isso. Eu acho que deve ter prazo de regra de análise para encaminhamento. Eu acho que a gente precisa de uma nova lei do impeachment. Nossa, é muito velha, né? Os 2 impeachments que nós tivemos foram absurdos, porque ambos foram arbitrários e ambos foram e os 2 foram com regras diferentes sobre a mesma Constituição, que é uma coisa impensável. Quer dizer, do ponto de vista do Estado democrático de direito, né, do Estado constitucional, você não pode ter 2 processos de deposição do presidente usando a mesma lei com regras diferentes, né? Inclusive com impacto sobre o prazo com que o governante fica no governo enquanto o processo está andando, né? O Collor ficou com muito menos pouco tempo do que a Dilma. Quer dizer, não tem razão para essa diferença. Ambos deviam ter sido julgados da mesma forma, né? Então, nós precisamos de uma nova lei do impeachment, e eu acho que a gente precisa de um recall. Eu acho que o impeachment é uma forma muito traumática de retirada, de remoção do presidente, que sempre o grupo vai ter uma parte da sociedade que vai dizer foi golpe, foi uma arbitrariedade. O crime de responsabilidade é um crime muito pouco tangível, né? Quer dizer, é difícil de você definir para as pessoas o que é um crime de responsabilidade, né? Eu acho que na pandemia agora ficou mais claro. Se o Bolsonaro fosse julgado no Congresso por omissão de socorro na pandemia, eu acho que isso ficaria muito mais claro como crime, né? Então, e por outro lado, quer dizer, você veja como é que é. No parlamentarismo, a perda da maioria leva à queda do primeiro-ministro, porque o mandato dele é dado pelo parlamento. Ele não concorre ao cargo de primeiro-ministro junto ao eleitorado. Ele lidera uma chapa, né, e o eleitorado sabe que se aquela chapa fizer a maioria, aquela pessoa vai ser primeiro-ministro, mas o mandato é dado pelo parlamento quando forma a maioria. Sobretudo no parlamentarismo multipartidário, depois que se forma uma coalizão. Você vê que a eleição na Alemanha já tem, acho que mais de um mês, e eles ainda não fecharam, né? A Angela Merkel continua no governo porque ainda não tem um primeiro-ministro da nova maioria. Provavelmente será o Schulz da social-democracia, mas isso ainda precisa de acerto. E que acerto são esses? Não são acertos espúrios. Eles estão discutindo programa de partido e como é que você compatibiliza um social-democrata, um liberal e um verde. Uhum. Né? Como é que você combina essas 3 peças e quem vai ficar responsável por que políticas de governo? Mas o mandato pertence ao parlamento. Então, se o parlamento tira, é 100% legítimo. Ele está tirando um mandato que ele deu. Agora, veja só, o presidente é eleito pelo povo, pelo voto direto da sociedade, e quem tira o mandato dele é o parlamento, mas como? Né? Seria muito melhor você devolver essa questão para o povo e fazer um referendo confirmatório. Quer ou não quer que esse governante fique? Né? E com regras para evitar que se transforme numa campanha
de manipulação da opinião pública, né? Quer dizer, uma coisa que seja assim, o recall seja convocado de forma muito rápida e haja regras muito estritas sobre a campanha do recall, etc. Então, as nossas... E, por outro lado, algumas das nossas instituições o Bolsonaro capturou. E aí é muito pior, né? Quer dizer, ele, por exemplo, capturou a Procuradoria-Geral da República e o Augusto Aras acorrentou o Ministério Público, tirou toda a autonomia do Ministério Público. E isso é muito danoso, tanto para a democracia, né, para o julgamento dos atos do governo, do gasto público, etc., que é uma das atribuições constitucionais do Ministério Público, mas também é muito ruim para os interesses difusos, para a proteção dos indígenas, do meio ambiente, né? Então, você vê que nada anda, tudo é arquivado. Então, o Augusto Aras tem a faculdade de não ver problemas em nenhuma acusação séria que chega a ter na mesa dele, né? Então, é claro que a gente precisa de pensar na lista tríplice ser compulsória, né? E, por outro lado, ter um mecanismo de controle das ações do procurador. O Procurador-Geral da República não precisa ser tão ditatorial, tanto poder quanto tem. O Ministério Público pode ter mais autonomia de ação, de autogoverno, vamos dizer assim, e a Procuradoria-Geral ser mais uma coordenadora do que, de fato, um topo de uma hierarquia. Aliás, eu acho que não foi pensado assim na Constituição. Pelo menos se um mérito tem o governo Bolsonaro é esse, né? Porque esses problemas eles sempre estiveram ali, mas eles nunca foram tão graves, eles nunca foram tão latentes. Então agora a gente consegue enxergar todos esses problemas. Mas aí a minha pergunta é um momento de lidar com esses problemas? A gente falar em lista tríplice, em mandato para ministro, porque às vezes essas propostas aparecem, enfim... porque a gente está no meio do furacão. É um momento de mexer em todo esse arcabouço institucional que a gente tem, porque o meu medo é que tudo fique muito pior, né? Porque a gente não está num momento muito propício para discutir melhorias, né? Não, Kelly, eu concordo com você. Não é o momento agora, nós só temos um objetivo: retirar Bolsonaro o mais rápido possível do governo. Né? Você tem toda a razão, ele dramatizou todos os nossos defeitos, inclusive as nossas maldades. Né? Eu estou agora escrevendo um livro que chama A Morte e as Mortes da Democracia, que é um pouco uma continuidade do tempo dos governantes ocidentais, mas já trazendo, já levando em consideração a existência, quer dizer, da pandemia e o seu, pelo menos o fim do seu primeiro estágio, né? E a pandemia ela cortou vários desses processos, e essa é a morte no singular. Ela cortou vários desses processos, porque ela é um fenômeno do qual eu trato na era do imprevisto. Se você quer fazer grandes mudanças, ou você persuade muitas pessoas, mas grande coisa assim, aos milhões, na direção correta, né, na direção daquelas mudanças, em curto espaço de tempo, então você precisa de muito tempo para que uma quantidade significativa, né, similar de pessoas seja persuadida para fazer essas mudanças. E aí pode ser tarde, né? E a pandemia ela foi um fenômeno de massa global que teve essa faculdade. Ela mudou a cabeça, ela persuadiu, né, milhões de pessoas, talvez 1 bilhão e pouco de pessoas, né, no sentido de que algo está muito errado na nossa sociedade, né, tanto em relação ao nosso relacionamento com o meio ambiente, quanto em relação a como é que o Estado deve lidar com os nossos problemas, né? Então, eu acho que eu acho que o momento agora é a gente abortar esse processo de destruição da democracia brasileira, que está em curso, ele não foi interrompido, né? Eu costumo dizer o seguinte: a gente está com um golpe em curso e a gente precisa de abortar esse golpe, salvar a democracia. E aí, depois a gente vai para pensar na correção dos problemas que a gente viu dramatizados no país. Não, tem um outro lado que é um lado com o qual nós vamos ter que lidar assim, numa espécie de psicanálise coletiva, né? que é como é que a gente se deixou levar por sentimentos tão de ódio, tão ruins, né?
É o que eu estava dizendo, eu estou estudando sobre a origem, a questão do mal. Né? Tem duas grandes filósofas que escreveram sobre isso, a Hannah Arendt e a Susan Neiman, e porque a gente tem que reincorporar a questão do mal na análise da sociedade e da política. Né? Isso ficou claro. Eu acho que tinha ficado claro para quem viveu o nazismo, mas depois nós nos esquecemos, ou quem não viveu não registrou. E eu, inclusive, acho que essa questão, digamos, afetiva, esses problemas do ódio entre pessoas, inclusive, amam, ou se amavam, ou se amaram, né? É difícil de tratar ensaísticamente. Por isso, eu estou com um livro na editora que chama O Intérprete de Borboletas, que é um romance, que é sobre isso. Famílias divididas pelo ódio, né? E como é que você supera isso, como é que você lida com essas emoções muito fortes, de repente invadem o seu território afetivo, né? E de repente você esquece que é o seu irmão, né? Mas que ele é de direita e é bolsonarista, então você passa a odiá-lo e é capaz, inclusive, de agredi-lo fisicamente, porque você não vê mais como uma pessoa da sua afeição, né? E sim passou uma pessoa do seu ódio. Eu acho que é tão forte isso que só a ficção, às vezes eu acho que só a ficção consegue lidar com determinadas questões, né? Realmente, é uma coisa que me tira muito sono, assim, desde a eleição passada, principalmente, assim, acho que foi um grande divisor de águas, de como a gente convivia com muitas pessoas que já tinham esses pensamentos, né? Esses pensamentos racistas, pensamentos machistas, pensamentos de ódio mesmo, que desabrocharam de uma maneira tão bizarra, assim, e rápida, né? Porque foi muito rápido. De repente, a gente olha para o lado e fala: oi, como assim? Eu tô aqui a minha vida inteira e agora tô vendo você com esse discurso, né? Então, é muito assustador. Eu acho que realmente é uma psicanálise coletiva que vai levar muito tempo, né, para a gente curar. Exatamente. Exatamente. O Bolsonaro matou, assim, de morte absoluta, total e completa, né, a ideia de que o brasileiro era um ser cordial. Né? Ficou claro que nós não somos. Isso já era claro, né? Quer dizer, essa matança dos jovens negros, né? Quer dizer, a homofobia, a violência contra a mulher, quer dizer, nós sempre fomos uma sociedade muito violenta, né? Mas de repente essa violência chegou perto daqueles que ainda não a tinham vivido, né? Exato. Eu tenho um personagem no Intérprete de Borboletas, que é um menino negro, um jovem negro, e ele fica um pouco espantado ao ouvir conversa dos brancos sobre mas que coisa, esse ódio todo e tal. Ele disse, gente, eles estavam em que país? Né? Quer dizer, eles viviam aonde? Né? Eu acho que caiu a ficha de que tem alguma coisa errada na nossa sociedade e no nosso ser brasileiro que a gente precisa de corrigir. E isso também é muito triste que a gente precise que isso atinja uma elite tão intocável, né, para se dar conta de algo que acontece há 500 anos no Brasil, pelo menos, né, 500 anos. É muito absurdo que a gente tenha que passar por isso, né, para abrir os olhos, né. O Bolsonaro tem esse mérito, né, que não é um mérito, é uma coisa que ninguém gostaria, eu acho que só ele. Eu escrevi ontem que ele não tem superego, ele não tem vergonha do vexame, ele não tem qualquer tipo de autocensura, né? A patologia dele é completa, mas ele pelo menos fez isso, quer dizer, ele levou o mal para dentro do governo, né? E liberou o mal nas pessoas. Assim. Agora podem fazer o diabo que vocês quiserem, saem de arma na mão, matando quem vocês quiserem, porque é isso que a gente tem que fazer, né? E os garimpeiros podem invadir as terras indígenas e acabar com os indígenas. Não só garimpeiros, né? Às vezes a própria polícia. Exatamente, a própria polícia, os grileiros, todo mundo está livre, né? Virou um território livre, porque ele disse que ele é a favor da liberdade, ele é a favor dessa liberdade, né? Da liberdade de ferir o outro, de destruir o outro. A liberdade de trato social. Exatamente. É o pré-robesiano. Isso, exatamente. Agora, falando também ainda do livro, né, tem uma definição ali para governantes incidentais. Já que a gente está falando do Bolsonaro, eu queria perguntar
se ele se enquadra nessa categoria de governantes incidentais. Completamente, né? Ele era um nada na política. Uma eleição atípica o leva à presidência. Ele não sabe muito bem o que fazer com a presidência, mas ele quer o poder. Ele tem a ambição de ficar na presidência, né? Ele quer ser uma espécie assim de rei plebeu, né? Imperador plebeu do Brasil. E tanto que ele se designa o comandante supremo das Forças Armadas, né? Ele se supremo. E ele só consegue ficar no poder se ele conseguir mudar as regras de rotatividade, as regras da eleição, que é o que ele vem tentando fazer, né? Ele é uma cópia mal feita do Trump. E você vê que o Trump não se reelegeu. Aliás, eu no livro digo que o Trump não vai se reeleger, né? Eu ainda não tinha havido as eleições. Ele ainda era presidente. Eu disse, ele não vai se reeleger. Já estava claro, os indicadores mostravam que o Trump não tinha chance. E os indicadores estão mostrando que o Bolsonaro não tem chance. Eu vou ficar muito surpreso se o Bolsonaro for reeleito, a não ser que ele, de fato, consiga mudar as regras. Uhum. Mas com as regras com que ele foi eleito, ele não volta. Isso também é uma característica de governantes incidentais, a não reeleição? Quer dizer, a característica é essa dupla característica, né? Quer dizer, ou eles são incidentais, eles não se reelegem, ou eles deixam de ser incidentais porque eles se transformaram em ditadores. Que foi o Viktor Orbán, que é o Duda na Polônia. Quer dizer, quando muda a regra e consegue fazer uma maioria artificial, Maduro na Venezuela, né? Quer dizer, aí você se perpetua no poder, né? Putin na Rússia, e deixa de ser incidental. Mas se você for olhar... Gente, vamos votar em 2018, em 2022, assim, ó, sem nenhuma pressão. Exatamente. Mas é o seguinte, quer dizer, você olhar, se a gente olhar mesmo para aqueles que nasceram em eleições atípicas e se perpetuaram, só mudando as regras, né? Você vê que depois é tudo carta marcada. As eleições deixaram de ter importância, né? Porque elas não são mais competitivas. Você vê agora no Ortega, que infelizmente o PT celebrou, o Ortega prendeu 7 candidatos que eram competitivos contra ele antes das eleições, entendeu? Deixou uma opção de satélitezinho dele mesmo, que ele sabia que iam ser 1.000 candidatos e que, de qualquer forma, eram aliados dele e tal. E para se perpetuar no poder, um homem que lutou pela liberdade, pela liberação do seu país do populismo autoritário de outra época, né? Quer dizer, essa degradação das lideranças também é um processo que faz parte desse processo de transição, né? Ele é muito exigente. O que está acontecendo é muito exigente. Ou você tem uma personalidade de ferro, você tem muito caráter e muita integridade, e aí você segue sendo você segue vivendo de acordo com os valores que você sempre teve, né? De democracia, de liberdade, de igualdade, né? Ou você cede, entendeu? Você se deixa corromper por esse sistema, por esse clima, esse ecossistema de valores degradados, de mau-caratismo, de ódio, etc. Que foi o que o Ortega fez, foi o que o Chávez fez, né? E o Putin. Então, esse tipo de governante, ele é parte desse processo, né? Quer dizer, ele vê a sociedade não estar respondendo, ele vê o desencanto das pessoas, ele mente para as pessoas, engana, ludibria, ganha a primeira eleição e depois ele muda as regras do jogo para poder ficar. Aí ele já não mente mais. Aí ele já pode fazer o que ele sempre quis fazer, né? O que é uma coisa que Bolsonaro vem tentando, né? Ele já falou, já tentou instaurar voto impresso no Brasil, já tem deputado bolsonarista falando em PEC da Bengala para ministro do Supremo, tem tudo isso em curso, né? A gente sabe. Exatamente. E até por isso é tão perigoso a gente falar em mudança institucional nesse momento. Né? E mais, né, Kelly? O perigo do Bolsonaro é um perigo de danos de longo prazo. Isso que eles fizeram agora com o Enem, né, de fazer censuras até ridículas, porque realmente lembra censuras da ditadura, sabe? A ditadura tinha umas coisas assim, depois a gente, quando abriu o cofre das obras proibidas,
as razões que eles davam para proibir determinadas coisas eram assim risíveis, porque você via que eram pessoas incultas, iletradas, né, julgando obras de arte, de ficção, músicas, poesias e tal, e que simplesmente desentendiam o português, e aí presumiam que se tratava disso ou daquilo, entendeu? E até algumas letras passavam embatido, né? Porque eles não... Eles não percebiam exatamente. Quer dizer, vários compositores espertos, Chico, né, Caetano, eles descobriram que tem um jeito que esses caras não entendem determinadas coisas. Então, aí passava. E ele, de vez em quando eles faziam letras para ser censuradas, né, porque eles sabiam... você vai testando, né, os limites da censura. Mas você vê, o Enem censurar a Mafalda, sabe? Quer dizer, é inacreditável. Mas o que eles estão querendo fazer com isso? Eles estão querendo limitar os estudantes brasileiros ao seu universo cognitivo. Né? Quer dizer, só pode aquilo que eles consideram que é bom. Né? Portanto, eles estão querendo formar uma sociedade homogênea de pensamento, o que seria trágico. O Bolsonaro, ele é claramente uma expressão pobre do nazismo, como o Trump também era. Né? Esse Steve Bannon, toda a estrutura de propaganda que ele está exportando para os países é inspirada na propaganda nazista, na cartilha do Goebbels. Né? Eu tenho uma amiga que publicou no Instagram dela uma sequência de citações do livro do Goebbels, e é impressionante. Você olha e diz assim, pô, mas eles já fizeram check, 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 entendeu? Eles só faziam tudo direitinho com a cartilha nazista. Então, isso é inaceitável, intolerável, né? Quer dizer, nós não podemos deixar isso se repetir na história da humanidade. Vivendo esse momento, acho que a gente percebe, a gente consegue entender como a sociedade alemã, por exemplo, deixou que o nazismo chegasse tão longe, porque a gente está aqui alertando há muito tempo que a cartilha está sendo seguida, e parece que nem todo mundo está percebendo, né? Então a gente consegue... geralmente, quando a gente estudava nazismo na escola, a gente olhava, nossa, mas como que eles permitiram que isso acontecesse? Agora a gente está entendendo como, né? Exatamente. E depois é o seguinte, quer dizer, também, você olha, né? O nazismo destruiu uma das experiências humanísticas mais extraordinárias da história recente da humanidade. Né? Quer dizer, a literatura mundial não seria o que é hoje se não tivessem os escritores alemães daquela época, ali, da República de Weimar. Né? Uma época muito complicada, de transição entre dois mundos, como a gente está vivendo agora. Né? Quer dizer, o zeitgeist, o espírito da época, tem muito a ver com o nosso de hoje. Né? Quer dizer, pessoas inseguras, atemorizadas, vendo o seu mundo desmoronar, não vendo o novo gerando muitas oportunidades para elas, etc. Né? Então, você tem aquela feira de romancistas alemães, né? O Brock, o Musil, o Hesse, o Mann, todos eles expressando, cada um à sua maneira, aquele sentimento da época. Né? E todos eles, de alguma maneira, anunciando a chegada de algo como Hitler, ao mesmo tempo admirando determinados valores que o Hitler sublinharia. Né? Por isso é tão difícil julgar os pensadores daquela época. Né? E hoje, por exemplo, há uma discussão muito séria a respeito do Heidegger, porque o Heidegger houve durante um determinado momento a esquerda disse, não, mas vem cá, dá para separar a parte nazista do Heidegger, que era uma coisa assim meio oportunista, etc., da filosofia do Heidegger. Né? Mas o Heidegger, quando ele se exilou na Floresta Negra, ele olhou toda a produção dele e fez um testamento muito detalhado de quando é que cada peça inédita deveria ser publicada. E aí os cadernos, que chamam os cadernos negros, não porque são da Floresta Negra, né, começaram a sair. E quando você lê os cadernos, você vê que são a expressão de um pensador extraordinariamente nazista, extraordinariamente sexista, racista, né, discriminatório, antissemita. Quer dizer, o Heidegger era parte do mal, não tem dúvida. Né?
Os outros não, tinha realmente uma ambiguidade ali que tinha a ver com o espírito alemão de um lado e, ao mesmo tempo, com a sua degradação pelo Hitler, né? Mas o Hitler preparou claramente a sua chegada, com muita propaganda, muita, né, fazeção de cabeça da juventude da época, etc., de tal forma que ele realmente... a Susan Neiman tem um livro que ela publicou recentemente, que se chama Aprendendo com os Alemães. Ela foi para a Alemanha, viver na Alemanha, né? E ela conta coisas extraordinárias, sobretudo sobre isso, né? Quer dizer, como é que a mente dos alemães estava amortecida, mesmo depois do nazismo. Muita gente não se dava conta da enormidade do mal que havia sido feito. Foi preciso muito trabalho posterior. E a gente vê isso acontecendo, né? Porque, por exemplo, hoje a gente liga a TV, vê o jornal, a minha mãe sempre fala, né? Eu não assisto mais jornal, só tem notícia ruim. Mas é isso? Então você para de assistir porque só tem notícia ruim. Você está permitindo que isso se perpetue, né? Isso é muito comum, né? As pessoas, elas não querem ser confrontadas com a realidade, às vezes, né? Isso também é muito sério. Eu vi uma conversa muito impressionante na fila da terceira dose da vacina, do reforço. Tinha um casal e tinha uma senhora na minha frente. E essa senhora e o casal não se conheciam. Mas aí acontecem essas coisas entre brasileiros, né, de ficar amigo de repente, assim, e aí uma começa a contar intimidade para a outra, em voz alta, todo mundo ouvindo, isso faz parte da personalidade brasileira. Em qualquer fila isso acontece. Em qualquer fila, né? E aí elas estavam falando sobre vacina e tal, e esse casal ele tinha vindo do Jockey Club porque a vacina tinha acabado lá, e eles tinham vindo para o planetário. E elas estavam preocupadas se a vacina ia acabar, não ia acabar e tal. E aí a senhora que estava sozinha disse assim, é o governo, né? Aí o senhor virou e disse assim, os prefeitos, os governadores. Aí a mulher dele disse assim, o Bolsonaro. Ele disse assim, não, o presidente Bolsonaro até que tem tentado fazer o melhor. Aí eu já fiquei meio espinhado, sabe? E aí a senhora que estava sozinha disse, não, mas como assim? Ele foi contra a vacina, ele é contra a vacina, ele está trabalhando contra e tal. Aí a mulher do sujeito diz, não, eu já disse isso para ele, mas acontece que eu já não converso mais política com ele, porque a gente briga sempre. Aí ele vira-se para ela e diz assim, é porque você só fica vendo noticiário nessa Globo aí, ó, e na CNN Brasil. Se você visse os nossos canais, você veria que o Brasil é uma outra coisa. Já tem um outro Brasil nas telas, né? Mentiroso, mas é isso. Mas você estava falando da República de Weimar e no livro você fala um pouco disso também, e você fala que o fim de Weimar é o começo da vitória de Weimar. E aí eu queria entender um pouco melhor esse raciocínio. Olha, Weimar era assim, era uma sociedade na qual você tinha uma revolução no design e na arquitetura, tinha uma proposta de democracia representativa, livre, plural, né? O movimento feminista era fortíssimo, né? Pelo trabalho, pela liberdade sexual, né? Quer dizer, o pessoal fica achando que a grande revolução da liberdade sexual foi com os hippies nos anos 70. Não, Weimar já era, né, uma Weimar de mulheres independentes que se julgavam no direito de usar o seu corpo como quisessem, né, e não como dissessem que era adequado, né, ou apropriado a usar. E Weimar era uma sociedade humanista, com uma filosofia pujante, uma literatura pujante, né, uma cultura plástica, música Schoenberg, né, quer dizer, uma música já saindo do padrão da música clássica de concerto. Então, ela era isso, quer dizer, ela era uma sociedade que dizia o seguinte, o artista deve transgredir, a mulher é livre, as pessoas são livres, e essa é a forma de governo que a gente quer, né? E uma sociedade que dê a todos a oportunidade de fazer aquilo que quiserem, de serem o que querem. E Weimar foi destruída não pelas suas virtudes, mas pelas suas fragilidades. Uma coalizão frágil, né? Um governo débil, um presidente fraco, um primeiro-ministro, e uma hiperinflação, e ao mesmo tempo, quer dizer, uma situação muito grave,
que era a humilhação da Alemanha pelos vitoriosos da Primeira Guerra, né, por conta do pagamento da dívida, das reparações de guerra da Primeira Guerra, que tirou o couro da Alemanha, né, quer dizer, tirou da Alemanha todo o vigor possível para recompor a economia. E uma hiperinflação que era muito destrutiva. Então, de fato, você tinha ali um clima que não era apropriado para uma sociedade tão vicejante, tão, né? Mas quando o nazismo acaba com ela e a gente vai reconstruir o mundo depois do nazismo, então com valores democráticos muito fortalecidos por conta da experiência do nazismo, e uma discussão na Alemanha muito forte sobre a democracia e como evitar o mal, né? Por exemplo, o Jaspers, que tinha sido filósofo existencialista, que tinha sido colega da Hannah Arendt no curso de filosofia, ambos tinham estudado sobre Heidegger, e o Jaspers era muito amigo do Heidegger. O Heidegger não fez nada quando ele foi demitido da universidade. E o Jaspers depois se transformou numa das figuras mais importantes da discussão sobre a nova Alemanha e sobre a nova democracia alemã, né? E a necessidade do diálogo. Os livros do Jaspers, nessa época, são extraordinariamente importantes para a gente entender como reconstruir uma sociedade que foi destruída pelo ódio, né? Então, quer dizer, quando acaba a guerra e a gente vai reconstruir, o que nos ligou, o que nos uniu, o que nos guiou foi a República de Weimar. Foram as ideias da República de Weimar. Foi o que a República de Weimar propôs como sonho e que a gente achou que podia transformar em realidade no pós-guerra. Tem uma frase do livro que eu até anotei, porque eu anotei várias, na verdade, mas teve uma que eu anotei para falar aqui no podcast, que diz o seguinte: o movimento da história mostra o poder das ideias sobre a força das armas. E eu acho que é uma boa reflexão, né, para a gente ter como norte um pouquinho de esperança, né, para os próximos anos, pelo menos, principalmente para aqui para o Brasil, né, que ainda dá para a gente sonhar com ideias, né, vencendo a força bruta, né? Eu acredito muito na força das ideias, né? Elas nos trouxeram até aqui e essa história da vitória de Weimar, depois que Weimar é destruída por Hitler, ela é muito poderosa nesse sentido, né? E ainda recentemente eu estava numa discussão sobre a questão da criação do romance na Flitabira, a festa literária de Itabira, e conversando até com o meu editor de ficção, que é o Rodrigo Lacerda, da Record. E eu estava dizendo isso, quer dizer, você hoje, o que nos faz falta nessa transição? Nos faz falta o romance de ideias, né? Nos faz falta o romance de formação, aquele que conta a trajetória de uma família ou de indivíduo, como, por exemplo, o Buddenbrooks do Thomas Mann, né? Conta uma saga de uma família ao longo de um período grande da Alemanha e que mostra como é que a sociedade muda, como é que os valores se transformam, os desafios que você enfrenta, não é? E nós precisamos disso, porque só na ficção a gente encontra resposta para determinadas questões. Porque o escritor de ficção, e eu dizia isso, eu sou libertário em tudo, mas na ficção eu acho que é um absurdo quererem dizer o que o autor pode ou não pode ver, o que ele deve escrever de uma forma ou de outra, discurso indireto ou discurso direto. Não importa, o discurso ele se define pela ação que você está escrevendo, pelo efeito que você quer ter, né? Então você tem que ter a liberdade absoluta escrever como você quiser, o que você quiser. E é essa liberdade que permite ao escritor de ficção, ao romancista, ao contista, imaginar o futuro, imaginar, né, quer dizer, saídas que a gente não está vendo concretas. Quer dizer, não, você é muito idealista, você é um sonhador. O ficcionista, ninguém diz assim, não, você é um sonhador. Claro, quer dizer, o cara escreve ficção, né? Então ele tem o direito de sonhar. Que ele seja mesmo. Exatamente, ele tem o direito de sonhar. Então,
com isso, ele se liberta dessas amarras da precisão, da factibilidade, né? Se parece crível ou não parece crível naquele momento, etc. E pensa, né? Pensa largo, pensa longe, pensa livre. E aí, quando você vai olhar nas obras de ficção, você encontra respostas que você não encontra na sociologia, não encontra na economia, né? A quantidade de acerto que o Isaac Asimov fez a respeito do futuro, né? Que aquele que escreveu 2001, a Ficção no Espaço, como é que ele chama? Me escapou o nome dele. Ele tem um livro sobre o futuro, né? Em que ele fala várias coisas a respeito do futuro, como é que o futuro provavelmente será, e o Asimov também. Mas, sobretudo, nos livros de ficção, né? Você pensar, por exemplo, no 2001, que na verdade foi pensado originalmente como cinema, depois é que virou livro, né? O tablet estava lá e o tablet só iria existir décadas depois, né? Mas a intuição foi na direção correta, porque ele não tinha nenhuma regra, né? Ninguém dizia assim, não, você só pode pensar em aparelhinhos que a gente consegue imaginar hoje. Bom, naquela época ninguém conseguia imaginar um tablet como a gente hoje tem na mão. Então, eu acho que está faltando isso para a gente, sabe? Quer dizer, está faltando os cursos de teoria da literatura, esse pessoal que fica subjugando demais os autores e fazendo a cabeça dos editores e os próprios editores preocupados com o mercado, né? Quer dizer, o mercado vai acabar lendo o que é bom e que você consiga demonstrar para o mercado que é bom. Né? Quer dizer, eles se esquecem que eles investem uma fortuna em best-sellers que já estão feitos, já estão com a publicidade paga nos Estados Unidos ou na Europa, né? E aí pegam um livro brasileiro e não querem investir para transformar num best-seller. O best-seller, ele não nasce por um Fiat, ele é construído. Né? Quer dizer, ele é construído com muita propaganda, com muito investimento. Né? Eu não quero que se faça isso com toda a ficção, mas as editoras podiam, de fato, promover a ficção brasileira mais do que promovem, né? E deixar de apostar tanto na ficção dos outros. E eu não sou nacionalista. Eu pego a lista do Pulitzer e do Man Book Prize e leio todos, né? Eu sou um leitor absolutamente compulsivo, eu leio de tudo e leio muita ficção. Eu gosto muito de ficção, né? Mas, por exemplo, a gente precisa de aprender melhor. Nós seríamos menos racistas se a gente publicasse mais os livros dos autores africanos, né? Porque e se a gente fizesse mais promoção dos livros dos autores negros brasileiros. Temos extraordinários romancistas brasileiros. E por quê? Porque não porque só porque a gente deve aprender a experiência da negritude que nós brancos não temos. Isso também, com certeza. Mas para que os brancos vejam que os negros são capazes de fazer literatura, muitas vezes, muito melhor do que a nossa, branca. Né? Uhum. Então, até porque eles não estão prisioneiros dessa engrenagem que as editoras montaram para os autores brancos. E como que é virar essa chave, Sérgio? Porque você faz, né, tem o trabalho acadêmico, tem os livros sobre sociologia, sobre ciência política, escreve ficção. Como que é virar essa chave e mudar assim de área, né, na hora de escrever? É uma coisa misteriosa, porque na verdade eu não sou de planejar livro, né? Eu de repente uma ideia me vem à cabeça e eu começo a pensar muito nela e ela vira um livro. Foi o que aconteceu com As Mortes da Democracia. Eu estava muito impactado com essa coisa da pandemia e tal. E eu tenho certeza que em algum momento eu vou escrever um romance pós-pandemia, já refletindo sobre o impacto da pandemia. O Intérprete de Borboletas também termina com a pandemia chegando. Mas por exemplo, agora, né, de repente eu comecei a escrever, me vem uma ideia na cabeça, eu comecei a escrever claramente um romance que é um pouco diferente dos meus outros, porque é um romance que vai passar pela história do Brasil. Ele começa no dia do suicídio do Getúlio. E de repente essa cena me veio à cabeça
Eu comecei a escrever e disse, é um conto? Eu disse, não, essa coisa aqui é um romance de formação, é a história de uma família. Né? E aí eu sei que essa família vai ter um pedaço na ditadura e vai ter um pedaço na pandemia. Né? Quer dizer, o último elo da cadeia dessa família vai ser durante a pandemia. E o pai dele morre na pandemia. E tudo isso me veio de repente assim na cabeça e ao mesmo tempo eu estava escrevendo a morte da democracia, entendeu? E as mortes. E a ideia básica desse era assim, olha, a pandemia cortou o processo. Por outro lado, está errada a ciência política quando ela diz que tem uma morte só plausível para a democracia hoje em dia, que é a da destruição por dentro das instituições, etc. E que os golpes militares não vão acontecer mais. Está errado. Myanmar acabou de acontecer. Né? Foi um golpe militar clássico. Né? O Bolsonaro quer o que eu chamo de um golpe híbrido. Né? Quer dizer, ele quer ir destruindo as instituições, mas ele quer poder recorrer aos militares se ele não conseguir terminar o processo antes das eleições. Né? E os militares estão aí, no governo, estão patrocinando absurdos do Bolsonaro. Eles conseguiram hipotecar a reputação que eles haviam reconstruído ao longo de 30 anos, né, num desgoverno, de uma pessoa claramente despreparada, com um universo cognitivo limitadíssimo, né, incapaz de compreender qualquer tipo de complexidade, né, uma Adorei mente... do universo cognitivo limitadíssimo. Achei maravilhoso, vou anotar para usar. É isso mesmo, né? Quer dizer, e por outro lado, quer dizer, tem todas aquelas características da personalidade narcísica, que acha que sabe mais do que os cientistas, né? Sabe mais do que os políticos, sabe mais do que os economistas, enfim. E evidentemente que eu imagino que tenha um ou outro general que tenha um universo cognitivo um pouco mais amplo, que perceba que esse sujeito não pode levar o Brasil a lugar nenhum bom. Tomara. Para não dizer que a gente não falou de presidencialismo de coalizão, eu tenho uma pergunta, a última pergunta que eu separei aqui, que é: o presidencialismo de coalizão acabou no Brasil depois de 2018? Olha, ele não pode acabar assim, porque nós não deixamos de ser presidencialistas ainda, né? Eu acho quase impossível conseguir fazer um parlamentarismo bem sucedido no Brasil, um país com uma federação tão extensa quanto a nossa. E, por outro lado, o multipartidarismo não acabou, muito pelo contrário. O que acabou foi o nosso sistema partidário. O que aconteceu na eleição de 2018 é que o sistema partidário foi pulverizado. Nós tínhamos uma hiperfragmentação muito grande, mas os partidos ainda estavam coesos e a gente tinha uma razoável diferença entre um grupo de partidos maior, medianos, né, de tamanho um pouco maior, e os nanicos. Então, com isso, as coalizões tinham partidos que podiam fazer o papel de pivô, de coordenar, né, de articular a coalizão. Né? O MDB fez isso para o Lula, o PFL da época fez isso para o Fernando Henrique, e o que aconteceu foi que o tamanho das bancadas foi miniaturizado. Por isso nós temos hoje o primeiro governo do centrão da história do Brasil. O centrão só consegue dominar quando não tem partido no topo. Não é? Quer dizer, porque quando tem um partido que é o partido do presidente e, ao mesmo tempo, tem um partido pivô, que é o partido que ajuda o presidente a sustentar a coalizão, né? O centrão sempre foi periférico, ele adere, né, e tira ali nas beiradas o que ele consegue tirar do governo, mas ele nunca vai para o núcleo do poder. Né? E agora ele está no núcleo do poder porque não tem coalizão, não tem partido, não tem pivô, não tem mais nada disso. Então, eu estou esperando as eleições de 2022 para ver se a nossa democracia vai se rearrumar. Porque a primeira coisa que ela tem que fazer é se rearrumar partidariamente. Né? Quer dizer, tem que surgir novos partidos maiores. Né? Eu sei, por exemplo, que o Kassab está tentando fazer isso com o PSD. Eu acho que o PT tem a ideia de que o PT precisa de crescer de novo, né, como bancada, para poder fazer parte
para poder ter capacidade de liderar uma coalizão de governo, né? Mas eu diria hoje o presidencialismo de coalizão, tal como ele existe, com essas bancadas miniaturizadas, ele é ingovernável. Ele está em crise e numa crise que gera instabilidade política atrás de instabilidade política. Quer dizer, ou a gente rearruma, né? Eu já disse isso na era do imprevisto, né? Eu acho que o partido não é mais a peça-chave das democracias do futuro. Eu acho que o partido é uma entidade superada, é uma entidade analógica que não tem... Porque a digitalização do partido é a sua destruição. Se você digitaliza a participação política, por que não fazer uma ágora digital? Por que não fazer uma democracia mais direta, de deliberação coletiva, né? Com outros tipos de arranjo, de curadoria, né? Mas não mais os partidos, porque os partidos todos se tornaram oligárquicos no mundo inteiro, né? E são estreitos, eles só respondem aos seus financiadores e a grupos de interesses organizados. Por isso a sociedade se sente desrepresentada, por isso a democracia está em desencanto, por causa dessa obsolescência do partido. A democratização dos partidos, ela passa quase que necessariamente pelo fim deles, então. Quer dizer, quanto mais você democratizar os partidos, mais os partidos deixarão de fazer sentido, de serem necessários. Mas aí, nesse sentido, por exemplo, quando se fala em candidatura avulsa, qual que é a sua opinião? Não, eu acho que a candidatura avulsa ela é um fenômeno inviável, porque ela é criada num universo de partidos que ainda têm papel, que ainda existem e que precisam desistir, né? E que não estão cumprindo o seu papel. Aí você diz, bom, então quem... Mas o sujeito isolado, sem uma estrutura de apoio por trás, não governa. Não governa, né? E a ideia de que ele chegando lá, ele consegue reunir... Eu ouvi, por exemplo, uma entrevista do Moro. Eu li uma entrevista do Moro hoje de manhã. Ele dizendo, não, em todos os partidos tem pessoas boas. Aí, chegando no governo, você reúne essas pessoas boas. Não reúne. Entendeu? Quer dizer, isso aí é porque ele não entende nada de política, né? Ele vai cometer o mesmo erro do Bolsonaro, que passou anos pelo menos o Moro tem o álibi de que ele era juiz, não precisava de saber política. O Bolsonaro passou no Congresso, não aprendeu nada, né? Quer dizer, a capacidade é pior, quer dizer, a capacidade de aprendizado dele é péssima, né? Ele não tem, é nula. Então, mas ele não aprendeu isso, quer dizer, o básico. Você precisa de fazer uma coalizão e precisa de organizar isso para você ter condições de sustentação no governo. Então, a candidatura avulsa é uma candidatura inviável. Se ganhar, é uma tragédia, porque é um governo que não vai funcionar e você vai acabar querendo mais um impeachment do presidente e tal. É praticamente um governo Bolsonaro, né? É praticamente o governo Bolsonaro, exatamente. Foi uma candidatura avulsa. Exato. Né? Porque o PSL era zero, era uma casca. Tinha um ano que tinha uma eleição que ele fazia um deputado, aí ele tinha vida lá no Congresso, aí passava uma outra legislatura sem vida no Congresso, aí fazia um deputado. Quer dizer, era uma casca à venda. O Bolsonaro comprou e aí encheu, virou uma grande bancada. Nunca mais vai acontecer. Nunca mais vai acontecer. Se você olhar a pesquisa da ciência política brasileira sobre a capacidade de puxar votos, né, para candidatos a deputado, os governadores têm muito mais força do que o presidente. Essa foi a única vez em que o presidente puxou voto, né? Então, quer dizer, e depois puxou para nada, porque o Bolsonaro, aquele sujeito que corre quilômetros, né, faz uma maratona para chegar num determinado ponto, quando ele chega lá, ele diz assim, mas para que mesmo que eu cheguei aqui? Não faz a menor ideia por que ele quis correr, né? Tem gente que faz só pela travessia, pela corrida em si, porque sabe que ela faz bem, etc. e tal. Agora, às vezes, que corre desabanadamente atrás. Sabe aquele negócio do sujeito que, né, você fala assim, está correndo ali, e aí o sujeito sai correndo, né? Quando ele chega lá, não tem nada, assim, caramba, por que eu me esforcei tanto? O que tinha aqui? Ele é um pouco isso, né? A ação do brasileiro por fila, né? A gente vê uma fila e quer entrar, a gente não sabe nem para que ela é direito, mas a gente está lá. Pior é a fixação do brasileiro por aglomeração, né? Eu me lembro de uma cena, eu trabalhava no centro da cidade
E um dia eu estava passando ali pelo buraco do Lume, eu nem sei mais se existe, uma coisa ali, uma praça ali, tinha tido um buraco que tinha sido feito para construir um prédio, o prédio foi barrado, então virou um buraco. E aí depois eles deram, o prefeito da época deu uma arrumada e tal, botou um gramado. E eu estou passando ali para almoçar e tem uma porção de gente olhando, todos eles para dentro do buraco. Eu disse, nossa, deve ter um cadáver lá no fundo do buraco, né? Alguma coisa, ou eles brigando e tal. E aí me aproximei para ver, era um pobre coitado de um funcionário público, num daqueles tratorzinhos de cortar grama, cortando a grama. E tinha, assim, sei lá, 200, 500 pessoas olhando o pobre coitado, um sol de rachar, entendeu? Cortando grama. É isso, o brasileiro é assim. Bom, o papo tá bom. Eu, por mim, continuaria aqui por mais umas 5 horas, mas, né, precisamos liberar o convidado para viver, né? Então, Sérgio, queria te agradecer demais a sua presença, foi ótimo. Já recebemos aqui vários spoilers de livros que sairão, então gostaríamos de já te chamar de novo para vir falar dos próximos livros, sejam eles ficção, não ficção, enfim. A casa é sua, já pode abrir a geladeira, botar o pé no sofá, a casa é sua, pode voltar sempre que quiser. E agora esse é o seu momento de fazer o seu merchan, de mandar um beijo para os filhos, para a esposa, mandar um beijo para sua mãe, enfim, fazer propaganda. É o seu momento. Não, eu te agradeço muito pela conversa. Eu adoro conversar de livros e sobre livros, né? Não, eu quero deixar só um abraço para todo mundo que ouviu o podcast, que assistiu e dizer o seguinte: o escritor ele não escreve para ninguém em particular, ele não pensa em ninguém quando ele escreve, não é? Mas ele adora leitor. Depois que ele escreve, tudo quer ter leitor, né? Então, a gente gosta que as pessoas leiam os livros da gente, né? E adorem os livros da gente. Mas se lerem e não gostarem, pelo menos que leiam. Já é alguma coisa, já é muito bom. Agora, ler e gostar, ler e adorar, então é maravilhoso. E para isso que a gente exerce essa função, né? Que muitas pessoas dizem que é dolorosa, né, Kelly? Tem muita gente que escrever é muito, muito doloroso, é uma tortura, um tormento. Para mim é o maior prazer que tem, entendeu? Eu escrevo com o maior prazer. E eu tenho disciplina, eu escrevo todo dia, eu me forço a escrever todo dia, e escrevo para ser lido, né? Não necessariamente por uma pessoa em particular, por um grupo em particular. Eu não idealizo um leitor, isso seria uma forma de censura. Não, eu escrevo para ser lido, mas para ser lido da forma mais livre possível por todo mundo que gosta de ler. Então, muito obrigado, foi um prazer conversar com você. O prazer foi nosso. E o papo tá tão bom que eu até esqueci de pedir para vocês se inscreverem no canal e ativarem as notificações. E também seguirem a gente na página @sonhosdoavesso, tem no Instagram e também no Facebook. E quem é assinante da nossa newsletter, vou deixar o link aqui na descrição, recebe o Papo do Avesso antes de todo mundo. O Papo do Avesso vai sempre ao ar às sextas-feiras. A newsletter vai na quarta-feira já com o link do podcast como não listado para quem é assinante. Então não esquece de se inscrever aqui no link. E também vou deixar aqui na descrição os links dos principais, não vou colocar todos, porque senão eu vou passar uma tarde fazendo isso, mas dos principais livros do Sérgio também vou deixar aqui na descrição para quem quiser comprar. Sérgio, muito obrigada mais uma vez. Até a próxima e até semana que vem, galera. Tchau, obrigado.